A gente deve incluir o cliente no projeto de design de marca? Será? Seja muito bem-vindo a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar, o programa no qual a gente responde as perguntas dos nossos alunos ou daqui da nossa audiência. E se você chegou até aqui e quiser ver não só esse tipo de pergunta e resposta, mas mandar a sua aqui nos comentários ou encontrar mais do nosso conteúdo, siga, compartilha, ativa as notificações, siga os nossos canais, as nossas redes, para não perder nenhum conteúdo. Então a pergunta aqui é do Otom Vasconcelos, do Recife. Depois de um árduo trabalho, uma marca é reprovada. Então eu tô falando de marca com identidade visual. Sem muito motivo, simplesmente um não gostei. E isso não é raro. Infelizmente, realmente não é. Quer dizer, não deveria ser. Aí ele provoca. Não está na hora de inserir o usuário, nesse caso o cliente, é o cliente, né? Não o usuário, dentro da metodologia de identidade visual, como propõe o design de formação, e talvez de olharmos o branding, o design de identidade visual como espaço com potencial para o design participativo? E a resposta é sim. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Não, pera, vamos detalhar aqui um pouco mais. O que eu acho que é legal falar para você, Elton, é que eu não consigo imaginar um projeto sendo feito de outra forma, porque essa sempre foi a forma que eu trabalhei, né? Talvez até por não ter me formado na área de design e vir de uma área de arquitetura, onde você tem que envolver aquele cliente ao longo do projeto inteiro, o tempo todo, você não chega com um projeto pronto. Eu fui incorporando algumas questões de metodologia de arquitetura dentro de um projeto de identidade visual. Então a gente não vai naquele processo tradicional de faz um briefing, cria, apresenta. A gente envolve o cliente em várias etapas faseadas. Então, ok, tem um briefing, mas depois de um briefing, a gente valida o entendimento do briefing. Aí a gente define quais são os objetivos do projeto da identidade visual. A gente aprova, a gente estuda os concorrentes, apresenta o resultado daquele estudo, os problemas, as nossas considerações, conclusões. Se o cliente já tem uma identidade e está mudando, a gente vai estudar a identidade dele e fazer a mesma análise. E lá no final a gente apresenta uma marca. E quando a gente apresenta uma marca, a gente já provou muito antes de apresentar com ele qual é o estilo estético que vai seguir, que tipo de cores, formas, tipografia, se vai ter símbolo, não vai ter símbolo. Ou seja, a gente inclui ele em todas essas etapas num processo de validação. E essa sempre foi a nossa forma de trabalhar, de fazer aqui na Sebastiani, e na Brandster, obviamente, está nos cursos que tem as nossas metodologias. No meu curso e no curso do Akira, vou deixar o jabá aqui com o link para quem quiser conhecer um pouco mais. Mas o que eu acho que é importante dizer e considerar é o quanto você quer envolver o cliente nesse processo. Da maneira como a gente trabalha, a gente vai incluindo muito em coleta, validação antes de ir para a etapa seguinte, justamente para não ter o não gostei sem motivo nenhum, ou ficar indo e voltando do projeto, ou seja, voltando em etapas que já tivessem sido aprovadas. Mas se você está pensando numa abordagem muito mais colaborativa, e eu vou falar de identidade visual e não de branding, por exemplo, o Bruno Jankowski, que é também professor aqui na Brands, ele usa uma metodologia tanto para branding quanto para identidade visual muito pautada numa série de canvas, em que ele vai discutindo justamente com o cliente, levantando essas questões num processo colaborativo, né? A gente até coloca aqui o link para quem quiser baixar os canvas dele gratuito, mas no curso é que ele ensina em mais detalhes como usar. Da mesma forma, por exemplo, no Carla De Bona, também professora aqui da escola, ela aplica o processo todo de design sprint, design thinking, em projetos de identidade visual, em dinâmicas totalmente colaborativas com o cliente. Sim, também tem o curso dela aqui, mas o objetivo não é fazer jabá. O objetivo é que pra gente é isso que faz sentido. A questão que vai ficar para você é o quanto você quer dessa participação. De nada, que é o que obviamente não funciona, ou até o cliente te ajudando a desenhar aqui no cangote com o mouse. Então, pode chegar num ponto em que participação demais também seja um problema. E aí, eu vou deixar a dica de um livro do Luiz Marcelo Mendes, que ele fala o seguinte, né? É fundamental a gente ir alimentando o cliente ao longo do processo, não deixar ele muito quieto ou muito sozinho sem resposta ao longo do trabalho, porque é como um leão. Se você vai deixando o leão com fome, ele te devora. Então vai alimentando ele aos poucos, vai trazendo coisas novas, vai envolvendo ele nessas pequenas microaprovações,
Porque por mais seja você que está controlando todo o processo, ele vai sentir que ele está no controle. E aí a probabilidade dele querer dizer um não, reprovo, simplesmente para se sentir no poder de uma situação e não parte de uma equipe colaborativa, vai ser muito menor. Quanto mais você envolver o seu cliente, menos problema você tem. Agora, como envolver o seu cliente é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, dá um like, siga a gente e bora pro próximo.